Bom, eu vou falar hoje, a gente tem um projeto chamado Se Vira nos 20, eu vou tentar falar em 20 minutos ou menos sobre casamento. O casamento, ele é dividido em 3 partes: habilitação, celebração e registro. E diz o Código Civil, no artigo 1511, o conceito do casamento. E ele diz que o casamento estabelece a comunhão plena de vida com direitos e deveres iguais para os cônjuges. Bom, a gente está falando do casamento civil. Não confundir casamento com união estável. Ai, professora, mas não é a mesma coisa? Os efeitos da união estável, os efeitos patrimoniais, sim, mas eu estou falando de um ato jurídico que vai alterar o seu estado civil. Somente o casamento altera o seu estado civil. Bom, e o casamento ele é apontado pela doutrina como um exemplo de um ato dos mais formais e mais solenes do Código Civil. E vamos lá então. Vamos falar. Sim, a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça de 2013, quer dizer, desde 2013 para cá, é possível fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Os homoafetivos. Então, casamento mesmo entre pessoas do mesmo sexo, ok? Desde 2013. Então, por favor, não me venham falar em tese de mestrado, quer dizer, monografia de mestrado, tese de doutorado, sobre a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque isso já não se discute mais desde 2013. Não se discute. O que se discute hoje é a poliafetividade, está em outra seara, a evolução já está em outro nível. Bom, então, vamos lá. E diz o artigo 1512 do Código Civil, eu vou ler porque é importante. 1512 diz: o casamento é civil e gratuita sua celebração. Casamento é civil e é gratuita sua celebração. Atenção, olha aqui. Tá vendo? É gratuita a sua celebração. A habilitação e o registro são pagos. Então, o parágrafo único do artigo 1512, ele traz a possibilidade do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas declaradas pobres. Bom, é preciso alvará judicial? Não. Basta que a pessoa se declare pobre e comprove o seu rendimento no cartório. Isso vai ser feito na habilitação. E sobre o casamento ainda, este casamento civil, ele é regulamentado no Código Civil e na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 1973. Então, estudar casamento, você tem que estudar o Código Civil e a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015. Bom, então, como eu havia demonstrado aqui, nosso plano de aula, a gente vai começar com a habilitação. A habilitação é o primeiro momento, certo? É a primeira fase do casamento. Quando o nubente, o casal, chega ao cartório para, então, manifestar o interesse em casar. Nesse momento, existe uma formalidade e uma exigência do oficial registrador, feita ao oficial registrador pela lei, de que ele entreviste essa pessoa. Por quê? Nesse momento, a gente tem que, então, falar para o casal sobre a possibilidade dos regimes de bens, sobre a alteração do nome e sobre a possibilidade do benefício da gratuidade de justiça. Ok? Bom, então, e também explicar sobre quem pode casar, né? O 1517 do Código Civil fala enfim, quem pode casar? Os maiores, os emancipados, né? Os capazes, isso é no 1517. E eu anotei aqui o 1521 e o 1523. O artigo 1521 do Código Civil, ele fala dos impedimentos, quem não pode casar. E o 1523, ele fala das causas suspensivas. Leiam o 1521 e o 1523, dos impedimentos e das causas suspensivas. Então, nessa entrevista, então, você tem que verificar se há caso ali de impedimento ou uma causa suspensiva. Tá na lei, eu não vou repetir porque é só você ler o 1521 e o 1523, está lá quem está impedido de casar e quem não deve casar. Bom, sim, vamos lá então. Então, a habilitação é o primeiro momento onde a gente deve cumprir as formalidades da lei. Bom, o que a pessoa deve entregar
no cartório para iniciar o processo de habilitação? Identidade, CPF, comprovante de residência e a certidão de nascimento. Bom, então, nesse momento se verifica o estado civil da pessoa. Isso é muito comum, né? A pessoa, ela é separada judicialmente. Não, mas eu sou separada, tá aqui a sentença. Ou então está aqui, averbado na minha certidão. No final da certidão tem lá um campo, né? Que tem lá as averbações que constam no registro de casamento. Tá aqui a averbação da minha separação judicial. Rompe o vínculo do casamento à morte e o divórcio. Rompe-se os vínculos. Então tem que ter divórcio. Quem é casado só pode se casar de novo depois de se divorciar. E mais, não basta ter uma sentença de divórcio e agora o divórcio é feito no cartório, uma escritura pública de divórcio. É preciso, é essencial para que a gente proceda à habilitação que esse divórcio esteja averbado na certidão dele de casamento. É uma formalidade. E todas essas exigências, elas são trazidas no primeiro momento onde se inicia a habilitação, né? E aí, sobre os regimes, é importante dizer, então, eu anotei aqui que o regime de bens, a gente sabe que o regime comum, o adotado por todo mundo e que é a regra, é o regime da comunhão parcial de bens. Porém, nós temos mais 3 regimes: o da separação total de bens, o da comunhão universal e o da participação final nos aquestos. Bom, eu não vou agora me prender a explicar cada regime, porque a gente tem 20 minutos, vocês vão ter que ler isso está no artigo 1639 do Código Civil. Mas todo mundo sabe que a separação total de bens, o que é de um, quando se separa, o que está no nome do outro é do outro, separação total, isso aí, mas existem tantos detalhes que eu deveria fazer um módulo só para explicar as diferenças entre um regime e o outro. Mas o importante é observar, por favor. No 1639 seguinte, traz lá dos regimes de bens que existem, né? Para que a pessoa possa adotar o que melhor lhe aprouver, melhor lhe convier, né? E desses regimes de bens, não há no Código Civil, não existe o nome iuris separação obrigatória. Porque muitas vezes eu ouço o regime da separação obrigatória como se fosse um regime, um gênero, né, de regime de bens. Não existe isso no Código Civil. Existe a separação total e existe sim um artigo que fala que tem que se aplicar a separação total em 3 casos. Quando houver uma situação das cláusulas suspensivas do 1523, quando a pessoa tiver mais de 70 anos e quando houver necessidade de suprimento judicial. Aí é obrigatório o regime, a aplicação do regime da separação total. Portanto, o nome iuris separação obrigatória não existe no Código Civil. Bom, então vamos retomar, porque senão a gente foge do foco. Regime da comunhão parcial de bens é a regra. Se você quiser adotar um dos 3, participação final nos aquestos, separação total ou comunhão universal, você tem que fazer uma coisa chamada pacto antinupcial, que é uma escritura pública no cartório de notas. Olha que eu estou no cartório de registro civil. No cartório de notas, fazer uma escritura e onde é da essência do ato que seja feita escritura pública. Pode documento particular? Não, a lei exige escritura pública. Muito bem, então, superado isso, vamos voltar a outro aspecto. Então a gente vai ter que, primeiro, num primeiro momento, decidir sobre o regime de bens. Não eu decidir, mas eu explicar para a pessoa quais são os regimes e como que é feito, né? Como é que se procede ao estabelecimento de um casamento por um regime pactuado, né? Explicar aonde tem que ir, como tem que fazer. E importante asseverar que se a pessoa, ela pede o benefício da gratuidade, alegando ser pobre, não pode escolher o regime. Tá? Não. Porque ela é pobre, mas vai pagar a escritura. Então existe até uma discussão aí, mas em princípio é negado no cartório o casamento gratuito se existe pacto antinupcial. Ok? Bom, então, mais o que? Sim. Então, a gente inicia o procedimento, a pessoa entrega a documentação, se inicia o processo que se chama habilitação para o casamento, que é a primeira fase. E
Ainda falando que eu esqueci nessa entrevista, a gente apresenta então as possibilidades dos regimes e também a questão do nome. Atualmente, a mulher pode receber o sobrenome do marido e o marido o sobrenome da mulher, desde que não haja supressão total desse sobrenome. A lei fala em prenome e nome. O nome é o nome de família, né, que a gente chama de sobrenome. Então, hoje é possível essa flexibilidade. É possível um casal ter o mesmo sobrenome, Maria da Silva Santos, Carlos da Silva Santos. Eu acho tão bonitinho, né? Fica meigo, né? Até hoje eu nunca fiz o casamento assim, ninguém quis. Os homens são muito machistas, né? A mulher sempre pega o sobrenome do marido, mas o marido não pega o sobrenome da mulher. Mas tudo bem, vamos lá. Então se discute o nome, se apresenta a possibilidade de alteração do nome dessa forma, igualitária para ambos, e eles vão decidir o nome, e eles vão assinar termos, e se inicia o processo de habilitação. Estando tudo ok nesse processo de habilitação, toda a documentação, tudo ok, a gente faz então os editais de proclamas, né? Mas antes de chegar nos editais de proclamas, é importante que pode acontecer no curso dessa habilitação o que se chama, melhor dizendo, o que eu chamo de incidente de impugnação ao processo de habilitação. Não adianta procurar na doutrina que não vai achar. Incidente de impugnação ao processo de habilitação. Que, lembra das causas impeditivas, suspensivas? Alguém pode falar, ele já é casado lá no Nordeste, uma daquelas causas podem vir nesse processo de habilitação. Isso vai ser discutido pelo juiz e isso vai então para o judiciário. Então, havendo, isso eu não vou falar sobre isso agora porque vai fugir ao foco, e isso está no Código Civil muito bem explicado sobre os prazos. É feito um contraditório, né? É um incidente, então o juiz abre para a parte falar, para o acusador falar, abre vistas para o Ministério Público, conclusão e decide. Então, olha só, está no processo de habilitação. Havendo esse incidente, o juiz vai ter que decidir de qualquer forma, ou casa ou não casa. Ok, casando ou não havendo incidente, a gente faz então o edital de proclamas. Repara, por que tem 3 fases? Porque nessa fase da habilitação, esse edital de proclamas ele é publicado num livro chamado Livro D. Olha só, é um livro especial onde a gente só faz o registro dos editais de proclamas. Bom, o artigo 67, parágrafo 1º do artigo 67 da Lei de Registros Públicos que eu havia comentado, 6.015, diz que tem que ser publicados editais no cartório, que fica no cartório, no mural, né, à vista de todos, e também na imprensa local. É essencial essa exigência ser cumprida. Bom, e aí então, estando tudo certo, vai se publicar o edital, fazer o registro do edital no livro D, passados 15 dias, porque a lei diz então que nesses 15 dias alguém pode apresentar uma impugnação, né? Não vou entrar no mérito histórico dessa exigência, mas tem uma justificativa histórica, né? E então, decorridos os 15 dias, sem que haja qualquer tipo de impugnação, a gente então habilita esse casal para que ele possa se casar. Muito bem, então agora a gente vai falar, um outro detalhe. O artigo 1526, vou ler aqui, ele fala assim: a habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil com a audiência do MP, do Ministério Público. Bom, se cair na prova da OAB, se cair no concurso, há a audiência do Ministério Público, tá na lei. Tá na lei. Porém, as corregedorias dos estados, elas permitem que o promotor dispense essa vista. E no meu caso, meu promotor dispensa. Gente, o promotor tem mais o que fazer do que ficar vendo documentos de identidade e certidão de casamento, né? Então, por isso, a lei fala, mas as corregedorias, elas abrem... Bom, em São Paulo é assim, no Rio também, então vai depender do promotor, ele dispensa, não quero ver. Mas e se tiver impugnação? Aí vai ter que ver, porque aí vai para o juiz e ele vai abrir vista para o MP. Mas se o registrador, ele concluiu o processo de habilitação, está tudo ok, ele faz o edital de proclamas e tá tudo bem. Não vai para o promotor. Porém, se cair na prova, o 1526, vai, mas na prática pode não ir. E aí, então, a gente vai passar para a segunda fase, que é a celebração.
E vamos lá então. Então, o edital de proclamas ele tem que ficar fixado durante 15 dias. Acabar os 15 dias, a gente certifica que transcorridos os 15 dias sem que houvesse impugnação ao procedimento de habilitação, certifica que estão aptos a casar, né? Então, vamos lá. Agora eu vou falar então da celebração, que é essa segunda fase. A celebração não é festa, não. Não é para comer bolo e depois falar mal ainda da festa, né? Não é festa. Celebração é um ato formal e essencial. Todo casamento tem celebração? Tem, você que não sabe. O meu não teve celebração, professor, eu casei no cartório. Já ouvi isso. Mas a celebração é um ato formal, né? Então, o que é a celebração? É esse ato que a lei fala e chama de celebração. Bom, então vamos lá. A celebração, que é uma segunda fase, ela pode ocorrer no cartório, ela pode ocorrer fora do cartório. Então, atenção. O casamento civil feito no cartório, pelo cartório, essa celebração ela pode ocorrer dentro do cartório, ou a pessoa fala assim, eu quero me casar lá no sítio, na casa de festas, na chácara. Ok, o cartório envia o juiz de paz, é paga uma diligência, isso está na nossa tabela de emolumentos. E óbvio que se a pessoa tem gratuidade, ela não tem, ou ela paga o casamento inteiro e ela pode casar onde ela quiser, tá certo? Mas se tem a gratuidade, obteve a gratuidade, né, na habilitação, ela vai casar no cartório, a celebração é feita no cartório. Porém, existe a possibilidade da pessoa, então, celebrar, essa fase da celebração, ela ocorrer fora do cartório. Muito bem. E existe também o casamento religioso. Bom, antes de eu falar do casamento religioso, eu vou explicar melhor, porque tem a figura de uma pessoa que se chama juiz de paz. Isso, olha, eu mesma, antes de ser tabeliã, eu não, porque o juiz de paz, né, você não imagina, o nome já juiz, né, já juiz de paz. Então, quem é o juiz de paz, gente? Juiz de paz é um funcionário do cartório? Não, a lei não permite. Então, eu tenho um funcionário, ele não pode celebrar casamento. O juiz de paz é uma pessoa que não tem, e outra coisa, não pode nem ter vínculo de parentesco com ninguém do cartório. É uma pessoa, então, tem que ser quem? Alguém domiciliado no município onde se situa o cartório. A lei fala em eleitor aqui em São Paulo, né? Então tem que ser eleitor do domicílio onde está localizado o cartório. É um trabalho voluntário em São Paulo, ninguém ganha para ser juiz de paz. E ele é indicado pelo registrador do cartório ao juiz, e o juiz então nomeia, formaliza. E essa pessoa, então, ela se torna o juiz de paz do cartório. Não ganha nada. Então, para que ele vai ser juiz de paz? Não sei. Também não sei, né? Mas eu sei que, enquanto tiver gente fazendo voluntariado, continua, né? Então, o juiz de paz é uma pessoa, repetindo, domiciliada no município onde o cartório funciona, e ele vai celebrar o cartório. Maria Ângela, o juiz de paz só serve para quando é aquele casamento lá na fazenda, aí vai o juiz de paz celebrar o casamento? Não, o juiz de paz tem que estar presente também no cartório. Na celebração tem que ter juiz de paz, que é a autoridade celebrante quando o casamento é feito no cartório, mesmo que seja fora na fazenda, mas é feito pelo cartório lá na fazenda. Então vai o juiz de paz para celebrar o casamento, seja esse casamento feito dentro do cartório ou seja ele feito fora do cartório na casa de festas, ok? Bom, e o religioso? Bom, o casamento religioso é o seguinte, a pessoa, eu quero me casar na igreja tal, crente, católica, aí a gente faz o seguinte, a gente emite uma certidão, papel, escrito certidão de habilitação, e essa pessoa leva lá na igreja para ela poder então celebrar o casamento dela lá onde ela queira. E existem algumas particularidades que eu queria falar rapidinho, apesar de já ter 19 minutos. O cachorro lá fora na rua está latindo. Bom, significa o seguinte, qualquer tempo, a Constituição garante liberdade de credo, de crença, não garante? Então, liberdade de culto, então não importa onde, se é na igreja católica, se é na igreja
tem uma igreja católica que eu ouvi, brasileira, tem no centro de Macumba, na Vovó Maria Conga, no Santo Daime, no Templo Rastafari, aonde você quiser. A Constituição te garante isso, mas tem uma formalidade. Aquele local onde se realiza o culto, ele tem que estar formalizado, tem que ter registro, né, de formalização desse estabelecimento religioso. E a autoridade celebrante, ela vai assinar vai celebrar aquele casamento e vai fornecer uma certidão de celebração que essa pessoa vai levar ao cartório. Então, olha, foi cumprida a celebração religiosa, casamento religioso fora do cartório, ok? Bom, importante também dizer que essa certidão de habilitação, ela vale por 90 dias. A habilitação, que é toda aquela parte de que a gente analisa a documentação, ela vale por 90 dias a partir dos 15 dias do proclamas. Acabou os 15 dias, emite-se a certidão de habilitação, a pessoa tem 90 dias para se casar. Fazer o registro. Casar fazer o registro, que é a próxima etapa. Então, ok a celebração? Quem tiver dúvida, manda e-mail para mim. Bom, e aí a próxima fase é a fase do registro do casamento. Olha, repara, a habilitação é feita no livro D e o registro é feito no livro B. São atos distintos, completamente. Então, o registro do casamento é feito após a celebração, como eu disse, seja ela feita no cartório pelo juiz de paz ou se ela é feita pela autoridade celebrante. O pastor? Sim. O padre? Sim. O espírita? O santo daime? Sim. Desde que essa religião esteja formalizada. E aí passa-se ao registro no livro D, e nesse registro do livro D, o que eu tenho para falar é que nesse registro mais 2 testemunhas vão assinar. Eu acho que eu não falei, mas na habilitação a pessoa tem que nomear 2 testemunhas. Na habilitação, 2 testemunhas capazes, né? Não pode ser menor e não pode ser incapaz. 2 testemunhas capazes. E no casamento, para assinar o tal do livrão, o livrão do cartório, também mais 2 testemunhas. Então, repara, 2 testemunhas para habilitação e 2 para casamento. Pode ser as mesmas? Sim. Pode ser parente? Sim, pode ser parente. E se for analfabeto? Assinatura a rogo e 4 testemunhas. Assinatura a rogo é uma pessoa assina por ele, dedão também, digital, no livro, tem que ter. E a gente, quando eu era tabeliã em Minas, no Código de Normas tinha que quando a pessoa não tinha dedo da mão, tinha que tirar digital do dedo do pé. Tem, assim, cartório tem muita particularidade, né? Então, se for analfabeto, dedo digital, assinatura rogo, 4 testemunhas. E pronto, e se emite a certidão e a pessoa então está casada a partir então do registro no livro B. Se casou, emite a certidão. Lembrando que a gratuidade abrange tudo. E a emissão da certidão. A pessoa só paga a publicação dos editais. Bom, já temos 23 minutos. Infelizmente eu passei 3 minutos do Se Vira nos 20. E no próximo módulo eu pretendo falar sobre a dispensa de proclamas. Existem casos, motivos de urgência, onde há a dispensa dos proclamas. Como isso é feito, o casamento sob a moléstia grave, o risco iminente de vida e um assunto palpitante, que é o Estatuto Deficiente, que é a tomada de decisão apoiada nos cartórios. Como que é feita a tomada de decisão apoiada, que é aquela pessoa deficiente que hoje tem um tratamento totalmente diferenciado. Então eu vou dedicar um módulo a falar sobre esses temas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!